Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje continuamos com a leitura da Bíblia em ordem cronológica e estamos iniciando a leitura do livro de Juízes. Sempre que a gente entra num novo livro, a gente dá uma introdução que diz assim: em termos de forma técnica literária, o livro de Juízes é um triunfo da narrativa. Ele apresenta destaque como o ousado assassinato do opressor estrangeiro Egrom, bezerro gordo, por parte de Eude, o ataque igualmente ousado de Gideão durante a noite ao exército midianita e os feitos de força de Sansão. As mulheres desempenham um papel central e podem ser tão corajosas, ardilosas e violentas quanto os homens da história. Em Juízes, qualquer coisa pode acontecer e acontece. Uma mulher mata um capitão inimigo cravando-lhe uma estaca de tenda na cabeça. Outra mata um guerreiro atirando-lhe uma pedra de moinho na cabeça do alto do muro da cidade. E um homem que vive nas montanhas foge a um ídolo para sua casa e contrata seu próprio sacerdote. E isso é apenas o começo de acontecimentos improváveis, alguns dos quais são tão complexos que exigem um comentário ou uma bíblia de estudo para serem compreendidas. No nível do material narrativo e do conteúdo, o Juízo é um livro perturbador. Ainda assim, as notícias não são inteiramente negativas e precisamos resistir à tendência comum dos círculos evangélicos de acentuar o tema de depravação humana em detrimento do heroísmo piedoso. Certamente o mundo de Juízes é duro e primitivo, rígido por realismo militar e às vezes caracterizado por atrocidades físicas. Mas uma abordagem literária nos oferece a lente adequada para dar sentido a essas características. Não precisamos higienizar o livro nem reduzi-lo a obstrução morais. Então, isso aqui é um comentário muito bom sobre Juízes. E vamos assim, então, adentrar ao livro de Juízes, capítulo 1, que nos diz assim: a guerra contra os cananeus restantes. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem nos será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será primeiro, eu entregarei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que não foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com ele. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os fariseus na mão deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni e Bezeque, lutaram contra ele e o derrotaram. Os cananeus, fariseus, Adoni e Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares da mão e dos pés. Então Adoni e Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo de minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que eu fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Homens de Judá atacaram também Jerusalém e o conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e as incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Negueb e na Cefalá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamada Kiriat Arba, e derrotaram Cesai, Amai e Tamai. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá, no Negueb, perto de Arade. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefzaf e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão ele foi chamado Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom com seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá
Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois esses possuíam carro de guerra feito de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dado a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Eneque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus, que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus viviam ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens da tribo de José, por suas vidas, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram o homem saindo da cidade, disseram: mostre-me como entraram na cidade, e nós lhe pouparemos a vida. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean, e o de Taanac, e de Dó, e de Ibleã, e de Megido, nem tampouco os povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalho forçado aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas o cananeu continua a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou cananeus que viviam em Quitron e em Noalau, mas este permaneceu entre eles e foram submetidos a trabalho forçado. Nem Azé expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alebe, Azibe, Elba, Afeque e Rebote. E por esse motivo o povo de Azé vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naphtali expulsou que vivia em Bet-Semes e em Bet-Anete, mas o povo de Naphtali também a fez trabalho forçado. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à Serra Central, não permitindo que descesse ao vale. Os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Heres, em Jalom e em Salim, mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalho forçado. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrim até Selá e mais adiante. Que Deus abençoe sua palavra lida no dia de hoje.